Queridos irmãos, nós vamos dando sequência à série em Malaquias, abrir as nossas Bíblias, hoje no capítulo 3, de onde vamos continuar a meditar a partir do versículo número 6. Malaquias 3, de 6 a 15. Contudo, hoje nós vamos partir ou dividir a nossa mensagem, que apesar de ser a sexta parte, vai ser a sexta parte, primeira parte, sexta parte, segunda parte, ou 6.1. Eu tentei escrever ele de alguma maneira para diferenciar, porque nós vamos terminar esta mensagem na semana que vem. Quando examinávamos o texto, nós percebemos que olhar todo esse texto, que pertence ao mesmo parágrafo, em um só domingo, nós íamos deixar de fora princípios preciosos, ensinamentos preciosos desse texto. Então, para que correr, né? Para que nos apressarmos com boa comida? Boa comida a gente degusta, a gente aproveita o máximo possível. E a palavra de Deus é definitivamente esta boa comida para nós. Isso dito, vamos ler, irmãos, a uma só voz, Malaquias capítulo 3, onde nós vamos continuar meditando sobre o tema de toda a profecia, de todo o livro, que é: aquele que conhece a Deus e crê em suas promessas, vive uma vida de grato compromisso. Este é o tema de toda a mensagem de Malaquias. Muito bem, versículo 6 do capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, vamos todos juntos, bem forte, bem bonito. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Se a segunda parte do texto de hoje lhe deixou curioso, você vai ter que segurar sua curiosidade para a semana que vem. Essas duas mensagens, meus irmãos, de hoje, têm como a grande ideia, a lição principal para nós, o seguinte enunciado: a fidelidade de Deus em nossa história contrasta com nossa história de infidelidade. A fidelidade de Deus em nossa história contrasta com nossa história de infidelidade. A profecia de Malaquias, meus irmãos, está chegando já ao seu finalzinho. Não é um livro grande, mas ela já teve condições de nos chamar a atenção sobre um culto que não se pega ou não se apega a coisas ou a estruturas. Pouco importa se tem microfone sem fio, se fosse trazer para o dia de hoje, né? Projetor, ou ar-condicionado, ou um culto suntuoso. Hoje me mandaram um vídeo, eu compartilhei, de uma Universidade Batista dos Estados Unidos com uma orquestra cantando uma coisa maravilhosa. Mas não é toda essa circunstância, não é toda essa pompa que faz um culto verdadeiro.
mas, como nós temos visto em Malaquias, um coração obediente. O culto pode ser bem feito, o culto pode ser bem prestado, o culto pode ser bem organizado, sim, desde que seja a manifestação daquilo que está acontecendo no meu coração. O povo, e nós já vimos isso nas semanas anteriores, havia começado a negligenciar o culto a Deus, animais coxos, animais imperfeitos. No caso que nós estamos vendo no texto de hoje, negligenciando o sustento da obra de Deus. Mas por quê? Porque o coração deles estava longe de Deus. Então é simples, irmãos. Se meu coração está devotado a Deus, apaixonado por Deus, eu tenho um coração e uma vida piedosos, isso vai se manifestar naquilo que eu faço. Agora, no texto de hoje, mesmo com um histórico de infidelidade, Deus vai mostrar ao seu povo que Ele se mantém fiel. E eu quero convidar a cada um hoje para examinar a sua própria vida. Nós vivemos, nos nossos anos com Deus, altos e baixos, e isso até certo ponto é normal. E nós não estamos falando em você estar muito animado de servir a Deus, ou um pouco desanimado, precisando às vezes até de uma palavra de ânimo, não é isso. Mas o texto está falando, meus irmãos, claramente de vida ou de períodos de nossa vida em que nós andamos longe da obediência à palavra de Deus e, para deixar bem claro, nós andamos em pecado. A infidelidade para com Deus, meus irmãos, não é ânimo ou desânimo. É vida de santidade ou vida de pecado. Vida onde eu, mesmo pecando, eu volto-me para Deus, eu peço perdão, eu restauro a minha vida diante de Deus, ou períodos onde eu tolero o intolerável. Em alguém tendo sido resgatado por um Deus 3 vezes santo, permitir que o pecado ocupe lugar na sua vida. Eu não sei bem quem fez esse pensamento, mas talvez ele tenha até diversos autores, ou diversas autorias, mas alguém disse uma vez que você não pode impedir que um pássaro faça uma caquinha na sua cabeça. Passou, fez, o desastre aconteceu. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você pode impedir que ele faça uma residência permanente na sua cabeça. Já pensou você andar pela rua e ver alguém que tem literalmente um ninho sobre a cabeça? Para alguns seria até benéfico, em certo ponto. E você vai ficar curioso como essa pessoa chegou ao ponto de permitir que um pássaro fizesse um ninho, porque ele vai buscar um pedacinho de graveto, um pedacinho de folha, e vai aos poucos tecendo aquilo. O pecado, meus irmãos, é a mesma coisa. Ele acontecer, e provavelmente hoje você cometeu lá a sua meia dúzia, e eu espero que você tenha ido imediatamente à presença de Deus e tomado, aceitado a oferta de perdão que há em Cristo Jesus, 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem que esperar o domingo, não tem que esperar encontrar com o pastor, não tem que esperar fazer nada. É imediatamente com Deus. Ótimo. Mas o que não pode, meus irmãos, é vira o dia, vira a semana, vira o mês, vira o ano, e a minha vida anda longe de Deus, permitindo pecados domésticos, de estimação na minha vida. Nosso texto de hoje, meus irmãos, nós vamos permanecer só no comecinho, e vamos ver o resto como eu prometi na semana que vem. Nós vamos ver 2 pontos da nossa mensagem, cujo tema já foi falado: a fidelidade de Deus em nossa história contrasta com nossa história de infidelidade. Primeiro versículo, versículo 6, relendo, diz o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Nossa primeira lição de hoje é a seguinte: a fidelidade pactual de Deus equilibra nossa história. A fidelidade pactual de Deus equilibra a nossa história. Na palavra de Deus, meus irmãos, no Antigo Testamento, nós temos uma palavra traduzida costumeiramente por amor, e o nome dessa palavra é Hesed, ou Hesed, que traduzi-la única e exclusivamente por amor é uma tradução incompleta. É uma tradução que não reflete a mensagem do hebraico e a mensagem do Antigo Testamento.
Hesed, o amor que você vê muitas vezes retratado no Antigo Testamento, melhor traduzido deveria ser amor pactual. Amor que está debaixo de aliança. Amor que está debaixo de acordo. E o nosso Deus é um Deus de alianças, é um Deus de pactos. Ele, desde o começo, ele vai fazendo acordos e pactos. Ele faz lá atrás com Noé, e faz com Abraão, e faz com Moisés, e faz com Davi. Ele vai fazendo alianças. E cada uma dessas alianças tinha condições e tinha promessas. O povo fazia isso, ele recebia aquilo. E era simples. A matemática não era difícil de compreender. É mais ou menos alguns pactos informais que nós fazemos na nossa casa, não é verdade? Filho, se comporte. Porque se você não se comportar, a peia pega. A lenha vai descer. O acordo é simples. A criança se comportou, não apanhou. A criança desobedeceu, agiu com rebeldia. Ela é disciplinada. Pouco me importa o que a psicologia e a educação pós-moderna vai dizer. E assim, meus irmãos, nós vivemos também debaixo de alianças e de pactos. O casamento é uma aliança e um pacto. E neste que nós temos à nossa frente, ele é em especial importante porque Deus está fazendo aqui, meus irmãos, um jogo de balança. Pensa naquela balança, não a balança moderna digital, mas a balança de peixeiro, né? Aquela antiga. Você colocava o peso desse lugar, desse lado, você coloca o peixe deste lado e você equilibra. Ficou igualzinho, você tem aqui aquele peso que está lá descrito, correto? Então você coloca deste lado de cá um Deus que nunca muda. E do lado de cá você coloca a subsistência e a existência do povo de Israel. O que Deus está falando para o seu povo é o seguinte: a minha fidelidade pactual deste lado de um Deus que não muda é a razão de vocês ainda estarem aí. Caso contrário, vocês já teriam sido varridos da face do planeta Terra. E é isso que ele está falando para nós nessa noite. Na semana passada, Malaquias nos falou do juízo que viria com a vinda do Messias. Quem estava aqui ou assistiu lembra. Mas seria esse o fim do povo de Israel com esse juízo? Estaria ele então tão contaminado, tão corrompido, que seria totalmente consumido pelo fogo do refinador? Lembra? Deus ia refinar o seu povo. Mas será que o povo estava tão sujo, tão corrompido, que não ia sobrar nada desse povo? A resposta, meus irmãos, é definitivamente não. Pois assim como outros profetas antes de Malaquias haviam predito, Israel seria libertado no dia do Senhor. E Deus se colocava debaixo desse pacto, da aliança que Ele mesmo havia feito. Assim, meus amados, a fidelidade pactual de Deus significa Ele ter se colocado debaixo da palavra que Ele mesmo prometeu nos seus pactos, nas suas alianças. Assim, as duas partes do versículo 6 possuem um equilíbrio. A gente podia ler da seguinte maneira: porque o Senhor não muda, vós, filhos de Jacó, não cessastes. Ou vocês, filhos de Jacó, não cessastes. Uma comentarista, uma mulher comentarista chamada Joyce Baldwin, sugere uma tradução diferente para nós entendermos melhor. Ela coloca da seguinte maneira: eu sou o Senhor que não mudo, de um lado. Vós também não cessastes de ser filhos de Jacó. Uma coisa depende da outra. Vocês são filhos porque eu não mudo. Ou seja, o paralelismo deixa claro que a continuidade da aliança não é por causa do povo de Israel, mas apesar do povo de Israel e por causa de Deus e da sua fidelidade imutável. E você pode estar se perguntando: pastor, mas isso tem relevância para nós? Calma que tem. Nós vamos ver, meus irmãos, que a mesma verdade vale para nós hoje na nova aliança. Agora é importante salientar, meus irmãos, que Deus não muda, não apenas em relação à sua aliança. Ele não muda em nada, ponto. Em todos os seus atributos. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nosso Deus nunca muda. Mas em particular quanto à sua aliança, tal fato, meus amados, nos traz segurança de que não seremos surpreendidos, mas seremos garantidos e protegidos pela fidelidade de Deus. E aí nisso eu quero transportar-nos para o Novo Testamento. Tito capítulo 1. No começo da sua carta ao seu discípulo Tito,
ao pastor que ele deixa para organizar a igreja em Creta? Paulo começa da seguinte maneira em Tito capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então ele faz a sua apresentação. Eu fui chamado por Deus para, através da pregação do Evangelho, eu anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, e dentre as nações encontrar os escolhidos, os eleitos de Deus, e chamá-los através da pregação da fé e do conhecimento. E aí, meus irmãos, ele continua que através disso ele levaria cada uma dessas pessoas, isso inclui a mim e a você hoje, a uma vida de piedade, uma vida de devoção a Deus. E o que atrai essas pessoas? Riquezas? Vitórias? Negativo. Versículo 2 explica: a vida eterna. Versículo 2: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Aí ele diz: o qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Meus amados, a aliança que eu e você estamos hoje, a nova aliança prometida em Jeremias e em Ezequiel, conta, descansa, está garantida no mesmo Deus que não muda. Você sabe, meu amado, por que você não precisa viver uma vida como infelizmente muitos cristãos vivem hoje, com medo de perder a sua salvação? Porque você não pode perder algo que não lhe pertence. A salvação pertence ao Senhor, Jonas capítulo 2. Você não pode perder algo que não depende de você, depende da fidelidade de Deus. Você não pode perder algo que foi completamente pago na cruz, não tem mais dívida pela qual você possa ter que pagar, porque a dívida aumentou depois. E a aliança, meus irmãos, a fidelidade de Deus é a garantia e o descanso para a sua vida. Agora para pensar. Você tem medo de quê mesmo? Você vive inseguro com o quê mesmo? Você já percebeu, querido, que muitas das inseguranças e intranquilidades que nós carregamos na vida são más, ruins compreensões do caráter e dos atributos do nosso Deus? Porque quando Deus, meus irmãos, vira para o seu povo e diz: o que eu sou, eu não mudar, é a garantia de vocês, Deus está dizendo: pare de olhar as circunstâncias. Pare de olhar as coisas que estão acontecendo. Porque esse povo, e a gente viu no resto do texto, estava usando o fato deles terem passado 70 anos no cativeiro, deles agora estarem sim de volta no seu território, na sua terra, mas ainda assim sendo vassalos dos medo-persas agora nesse instante. Esse povo estava olhando a circunstância e dizendo: Deus se esqueceu de nós. É a famosa história, meus irmãos, daquele exercício que você já deve ter visto em algum lugar, em que alguém pega uma folha em branco e faz um ponto preto. Aí entrega para cada um, depois entrega uma folha pautada e diz: discorra sobre o que você está vendo, fale sobre o que você está vendo. A maioria das pessoas vai falar sobre o bendito do ponto preto. Mesmo que ele tenha 2 milímetros de tamanho contra uma folha em branco. É a tendência que nós temos de olhar para as pequenas circunstâncias da nossa vida. Pastor, pequenas, eu estou passando um problemão. Você não sabe a situação que eu estou passando. Ou, o senhor sabe que eu estou passando, pastor. Isso não é pequeno, não. Meu irmão, diante da eternidade é. O problema é que nós estamos tão fixados aqui, que problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares se tornam enormes, se agigantam, escondem de nós a imensidão da página branca e nós olhamos apenas o pontinho preto. Deus está lembrando ao seu povo em Malaquias: vocês ainda estão aqui, vocês não eram nem sequer para existir. Lembra o que aconteceu com o povo do norte? Vieram os assírios, os tomaram e ó, cadê? Mas vocês, povo do sul, estão aqui. Vocês ainda existem. Vocês continuam, apesar de todas as circunstâncias. Você se lembra do que ocorre, meus irmãos, no livro de Esther? Um homem se levanta, faz toda uma politicagem,
E o nome desse homem era Amã. E o que ele queria? Destruir o povo e todo judeu que tivesse. Só que Deus, sabendo de tudo que ia acontecer, ele já tinha feito duas coisas. Tinha colocado Esther lá no palácio e tinha dado a possibilidade do tio dela, Mardoqueu, ter ouvido uma trama para matar o rei e ter sido instrumento para poupar a vida do rei. Esses dois acontecimentos colocou o rei em dívida com o povo judeu. E aí o rei, que não podia voltar atrás no seu decreto, faz outro decreto, dizendo, faço um decreto que todo judeu pode se defender. Então, meus amados, em um livro que não contém o nome de Deus em lugar nenhum, você pode procurar no livro de Esther, você não vai encontrar, você vê Deus nos bastidores trabalhando, por quê? Porque eu não mudo, vocês não param de existir. Então, meus amados, esse povo não era para estar nem mais na face da terra. 6 milhões deles foram mortos na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões. Não são 600 pessoas. Não são nem 600 mil. No entanto, em 1948, esse povo não apenas continuava existindo, como teve o seu território e a sua nação reconhecidas pelas Nações Unidas, tendo a presidência dela naquele dia, Graça Aranha, um brasileiro. E hoje você vai a Israel, em comparação às nações ao redor, é um poço de prosperidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque lá na consumação do século, lá depois do arrebatamento, Deus vai voltar a tratar com esse povo. E vai salvar um remanescente, não a nação toda, um remanescente que vai se voltar para o Messias. E nesse remanescente, ele vai cumprir todas as suas promessas. Por quê? Porque eu, o Senhor, não mudo. Então eu volto a perguntar, meu irmão, por que o medo na sua vida? Por que o temor? Se nós servimos a um Deus que controla o destino das nações. Essa semana uma irmã postou aquela estátua que nós usamos aqui na aula de escatologia, lembra? Em que Deus vira para Daniel e diz, Daniel, deixa eu lhe contar o que vai acontecer. A Babilônia vai cair, depois da Babilônia eu vou levantar um povo chamado Medo-Persa. E depois eu vou levantar um povo chamado os gregos. E depois eu vou levantar os romanos. Mas depois vai vir uma pedra, não tirada por mão dos homens, mas por mão de Deus. E vai quebrar todos esses impérios. E esse império, esse reino, jamais terá fim. E o nome dessa pedra é Jesus Cristo de Nazaré. Deus disse isso para Daniel. Dezenas de anos antes dos Medo-Persas chegarem. Centenas de anos antes dos gregos chegarem. 2 centenas de anos antes dos romanos chegarem. E 400 e tantos anos antes do cristianismo chegar. Volto a perguntar, meu amado, você tem medo de quê? Porque o mesmo Deus que segura o destino das nações e mantém o universo funcionando pela destra do seu poder, é o mesmo Deus que cuida da minha vida e a sua. É o mesmo Deus que cuida da sua família. É o mesmo Deus que escreve a sua história. É por isso, amados, que quando nós lemos um livro aqui sobre confiando em Deus, de 14 capítulos, 7 capítulos ele falava sobre a soberania de Deus. Porque se você serve a um Deus soberano, demônios e Satanás, homens e mulheres, só fazem aquilo que este Deus predeterminou. Assim, meus amados, o texto nos mostra, no versículo 3 de Tito, voltando a ele, que no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. No devido tempo, tudo calculado, todas as condições estavam no lugar para que o nosso Senhor viesse, entregasse o Evangelho, a sua palavra, através dos apóstolos, começasse a edificar a sua igreja. E hoje, querido, eu e você somos a continuação da mesma coisa que Paulo está colocando aqui. Então, deixa eu colocar bem claro para você, quando você vira para o seu colega de trabalho, quando você vira para o seu colega de escola,
quando você vira para o seu parente, quando você vira para um desconhecido, e você fala do Evangelho, você está fazendo a mesmíssima coisa e continuando o plano que Deus começou lá na eternidade, trouxe à luz a palavra através de Cristo Jesus, espalhou através dos apóstolos, e hoje nós estamos aqui continuando a escrever a história da igreja. Nós estamos em Atos capítulo 3000 e sei lá quanto. Continuamos escrevendo a história da igreja. Então, na próxima vez que você ficar desempregado, você deve perguntar assim: Senhor, eu perdi esse emprego por quê? Aonde é que o Senhor vai me levar agora, como missionário? Porque, querido, se você ainda pensa que você passou naquele concurso, que você passou naquele vestibular, que você passou naquela entrevista de emprego, para que você seja rico, próspero e feliz da vida, saltitando nessa vida, você ainda não entendeu o Evangelho. E você não entendeu esta palavra, que o personagem principal é Deus. Nós somos os coadjuvantes. E através do nosso trabalho, através da nossa família, o objetivo é dar glória a Deus. O objetivo é exaltar a Deus. O objetivo é que Ele e o seu nome sejam conhecidos em todas as nações. Por que o pessoal vai lá para o meio da mata pregar o Evangelho? Pelo mesmíssimo motivo que você deveria estar na cidade pregando o Evangelho, para que Deus seja glorificado. Eu sei que nós categorizamos e ouvimos agora há pouco o missionário Rodrigo, mas eu tenho absoluta certeza que ele concorda comigo que esse título tem e deveria ser, meus irmãos, de cada um de nós. Porque o Deus que não muda disse a cada um de nós: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Para que a nova aliança, para que a oferta do Evangelho chegue a todas as pessoas. Não importa, meus irmãos, nossos altos e baixos, a nossa infidelidade. Não importa, meus irmãos, nosso desânimo. A fidelidade pactual de Deus é o que equilibra a nossa história. Não confiemos em nós. Não descansemos em nós. Mas cada vez, querido, que você estiver em uma encruzilhada da sua vida, cada vez que você estiver com dúvida no seu coração, desliga do mundo, desliga dos seus pensamentos, volte-se para o Senhor, volte-se para Deus, para você poder encontrar de novo o caminho, o rumo, o norte na sua caminhada. Porque, amado, a autoajuda manda você encontrar as respostas dentro de você, não é verdade? Procura lá. Mas a palavra de Deus diz, a palavra de Paulo: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E o mesmo apóstolo Paulo diz, Romanos 3, olhe para o alto, olhe para cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E quando nós assim fazemos, a nossa vida, por causa da fidelidade dele, volta a ter equilíbrio. Volta a ter tranquilidade. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até aquele dia. Palavras de confiança, meus irmãos, porque nós cremos e servimos a um Deus que não muda. Deus envia a cada cristão, assim como a Paulo, para anunciar o Evangelho, levando os eleitos à fé e ao conhecimento que levam à salvação e uma vida de piedade. Cada um de nós. A vida eterna é a promessa final da nova aliança. Não é garantida por nosso comportamento ou desempenho, nem mesmo por nossa perseverança, mas antes pelo Deus que não mente. No segundo versículo do nosso texto de hoje, versículo 7, nós encontramos o profeta Malaquias continuando dizendo: desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Nosso segundo, meus irmãos, ponto desta noite é o seguinte: a infidelidade evidenciada na nossa história contrasta com a fidelidade de Deus. A infidelidade evidenciada na nossa história contrasta com a fidelidade de Deus. Durante os anos, irmãos, de vez em quando eu ouço alguém falar assim: pastor, quando eu era jovem, eu era muito ativo na obra. Eu fazia isso, eu fazia aquilo.
cruzava, cabeceava, defendia. Ia buscar bola também, eu fazia de tudo. E aí essa pessoa começa a narrar como se alguma coisa aconteceu na sua vida, que isso mudou, que isso ficou no passado. E uma vez, irmãos, depois de ouvir isso, eu resolvi perguntar, mas irmão, o que mudou? E uma das coisas que eu falei com essa pessoa foi o nosso primeiro ponto. Falei, vamos deixar claro na equação, Deus não mudou. O Senhor continua o mesmo. As ordens dele continuam as mesmas. Então, o que mudou na equação? E o que mudou, meus irmãos, é exatamente a nossa infidelidade. O nosso coração começou a ir atrás de outras coisas. E as pessoas já me narraram, mas é que eu estava na igreja, mas eu me aborreci com o pastor. Me aborreci com o líder, me aborreci com o irmão. Não, pastor, mas aí sabe como é que é? Veio o casamento, a vida de casado, as responsabilidades. E aí Deus foi caindo para segundo, e para terceiro, e para quarto, sabe? Lá em que lugar que ele se encontrava na vida de várias pessoas que me falaram isso daí. Mas eu pergunto, meus irmãos, que culpa que Deus tem nessa história? Aonde que o nosso Deus falhou em alguma de suas promessas para que eu agisse dessa maneira? É interessante, amados, que nós criamos as mais diversas desculpas e racionalizações para explicar o porquê eu não faço aquilo que eu deveria fazer. E no texto nós temos aqui à nossa frente, e nos textos que passaram, nós vimos o povo dizendo, não, é porque Deus prometeu a nova aliança e até hoje não se cumpriu. Poucas décadas tinham acabado de passar. Mal sabiam eles que mais 400 anos iam passar até que a nova aliança viesse em Cristo Jesus. É mais ou menos, irmãos, como se nós desistíssemos hoje de seguir a Jesus, porque ele já prometeu há um tempão voltar, já são 2000 anos, ele não voltou. Eu sei que muitos de nós têm aquela sensação de que está pertinho, que está faltando pouco. Já falei que eu penso que talvez eu nem vou ser avô direito. Mas esse é meu coração, ansioso para ir para casa. Pode ser que leve mais 500 anos. O que não pode acontecer, meus irmãos, é nós começarmos a questionar o caráter de Deus, por causa da forma como nós interpretamos que Ele esteja falhando ou se atrasando naquilo que Ele prometeu. Por isso estava acontecendo aqui. Durante a história de Israel, meus irmãos, o que nós mais vemos são os altos e baixos e quedas terríveis que esse povo sofreu. Então, vocês já leram o Antigo Testamento, ou mesmo talvez você esteja no caminho da leitura, do Antigo Testamento este ano. E você pode entender muito bem o que o versículo 7 está dizendo. Esse povo marcou a sua história por quedas e infidelidade. Israel escreveu sua história com desobediência. A desobediência de Israel, meus irmãos, comprovava duas coisas sobre a necessidade de uma nova aliança. Se você der uma olhada, você tem, durante o deserto, o povo se levantando porque não tinha água, se levantando porque a carne não tinha, se levantando achando que o maná era desprezível, se levantando porque a liderança era só de Moisés. Quando chega na terra prometida, depois que Josué já morre, você vê o povo se rebelando vez após vez, indo atrás de idolatria dos povos ao redor. Você vê o povo clamando a Deus, Deus levantava um juiz. Nos dias daquele juiz, o povo se mantinha fiel. Aquele juiz morria, lá ia o povo atrás dos Baalins e das Astarote, dos deuses falsos de novo. Então a história de Israel foi assim, do começo até o final. O que isso prova para nós, irmãos? Por que isso tudo está registrado? Para envergonhar Israel? Não, mas para chamar a nossa atenção, porque eu e você faríamos a mesma coisa. A primeira coisa, meus irmãos, que a desobediência de Israel nos prova sobre a necessidade de uma nova aliança. Uma simples devoção de coração, externada pela obediência, ainda que incompleta da lei, não foi possível pela enorme maioria do povo. Deixa eu repetir. Uma vida devotada a Deus, mesmo que fosse uma obediência incompleta à lei, o povo não conseguiu fazer, não conseguiu por si só. Sem a nova aliança, sem o novo nascimento, o povo de Israel não conseguiu manter um histórico de obediência na maioria do seu povo. Você tinha um pequeno remanescente que era fiel, mas a maioria desobedecia a Deus.
Segunda razão porque a nova aliança é importante e é necessária. A obediência recebia a motivação da prosperidade. E mesmo assim, esse incentivo não foi suficiente para que eles abandonassem a rebeldia do seu pecado. Deixa eu traduzir para os irmãos. Olha só. Ouve, Israel. Se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Isaías fala isso. Isaías capítulo 1. Me obedeceu, vocês vão comer o melhor dessa terra. Texto, aliás, tirado de contexto pelos teólogos da prosperidade. Tem nada a ver conosco. No próximo versículo Deus fala, mas se vocês desobedecerem, vocês serão destruídos. Então para pensar. Alguém vira para você e diz assim, olha, se você obedecer, você vai ganhar $1 milhão. É uma senhora de uma motivação, é ou não é? Agora eu vou obedecer. Já anota a minha conta aí, porque eu vou ficar obediente, vou fazer tudinho que tem que fazer. Certo? Errado. Com toda a promessa de prosperidade, isso não foi suficiente, irmãos, para transformar o coração desobediente do povo de Israel. É por isso que você e eu precisamos nascer de novo. É por isso que a promessa de Deus por Ezequiel e por Jeremias é o seguinte, eu vou pegar e vou arrancar o coração de pedra. Deus está falando das tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Eu vou arrancar o coração de pedra e vou colocar o coração de carne. E vou colocar a minha lei dentro do coração deles, para que eles possam agora me seguir e me obedecer. É isso, querido, que aconteceu comigo e com você quando encontramos-nos com Cristo Jesus. O novo nascimento é Deus removendo a nossa natureza caída e colocando a natureza de Cristo Jesus dentro de nós. Ainda lutamos com o pecado, ainda temos dificuldade, mas Deus começa a fazer uma obra na nossa vida. Por quê? Porque nós também somos tendentes a um histórico de rebeldia e desobediência. Como é que foi a sua semana? Semana passada Deus nos desafiou novamente a pregar o Evangelho. Não precisa levantar a sua mão, por favor. 7 dias se passaram, você obedeceu? Lembre-se, todo cristão ou é um missionário ou é um igreja? Nós sabemos, né? Simples assim. Ou eu sou um missionário, ou eu sou um mentiroso. 7 dias se passaram desde que Deus, como igreja, nos exortou pela última vez a sermos missionários. Você obedeceu? Então perceba, meus amados, como nós temos um coração apegado à desobediência. Um coração que sabe o que tem que fazer. Como uma criança que chega na sua casa e sabe que deve colocar a roupa suja no cesto, que deve pendurar a toalha que usou, que deve pegar o material e guardar. Não obstante, você chega no quarto da criança, parece que jogaram uma bomba atômica. Um coração desobediente. E tal e qual, meus amados, sou eu e é você. Sabe qual é a nossa escapatória disso tudo? Um Deus que não muda. Porque esse Deus que não muda, meus irmãos, na continuação do versículo, que está falando com Israel de uma história de desobediência, ele diz o seguinte: voltem para mim. Se arrependam. Mudem o seu procedimento. Eu não quero o fim de vocês. Eu não quero o mal de vocês, eu quero a bênção sobre a vida de vocês. Voltem para mim, meus irmãos, é o apelo de um Deus que não deseja uma obediência vazia e ritualística apenas, mas sim um Deus que queria o seu culto, sua adoração, do jeito dele e não do jeito humano. Um Deus que queria um coração devotado, porque esse coração daria um culto verdadeiro. Os 34 anos, irmãos, completando esse ano 35 anos de vida cristã, eu já andei em todo tipo de arraial evangélico. E é tão interessante, irmãos, que em muitos lugares a animação é fruto de uma cultura. A pessoa entra para aquela igreja, se converte ou não, aí eu não posso saber, e lá todo mundo pula. Ah, então eu vou pular também. E aí ele diz, não, a minha igreja é animada, porque lá todo mundo pula. Na igreja bate palma, então todo mundo bate palma. Levanta a mão, então todo mundo levanta a mão.
Mas eu ainda não vi, meus irmãos, um lugar que diz: a minha igreja é muito animada, porque todo mundo evangeliza. Culto de oração é lotado. A EBD não tem cadeira. Mas pular todo mundo quer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito fácil eu ser animado por uma emoção vazia. É mais ou menos como aquela caloria do Red Bull, né? É uma caloria completamente vazia, que não presta para nada como alimento. Só dá tô ligado, tô pegando fogo. Por Jesus? Não, para ficar acordado mesmo, porque eu tomei Red Bull. E as pessoas, meus irmãos, nesse evangelicalismo vazio e oco, tomam esse Red Bull espiritual da cultura da animação. Aí quando chega lá fora tem a mesmíssima vida sem santidade, que não prega o evangelho em grande parte. Pastor, como é que o senhor pode afirmar isso? Porque se tal coisa não fosse verdade, meus irmãos, num ano nós teríamos 50 milhões de evangélicos, no ano seguinte nós teríamos 100 milhões de evangélicos. Porque cada um desses só ganhou uma pessoa para Jesus. E a verdade é que nós estamos milhas, anos-luz de um verdadeiro avivamento. Nós estamos em uma animação de recrutamento de gente. E que agora uma igreja em Niterói foi confundida por transeuntes com uma boate, por causa da aparência e da música que era tocada lá, e eles entraram achando que era uma boate. Ambiente escuro, um palco que mudava de formato, e as pessoas orgulhosas porque num dia só batizaram 89 pessoas. Quando nós recrutamos, irmãos, para um evangelho fácil, diluído, onde não há morte para o eu, onde não há levar cruz, aí eu batizo 300, 500. Mas quando, irmãos, nós vivemos este evangelho, e nós pregamos este evangelho, Deus vai operar sem a mínima dúvida, mas Deus vai operar no meio de uma ação real da sua palavra e do seu Espírito. Por isso que Deus fala: voltem para mim. O foco é Ele, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a comunidade Batista Videira. Você sabe por que você ainda não é um evangelista nato? Porque o seu coração ainda não foi constrangido como deveria ser pelo Evangelho. Você sabe por que você ainda não tem uma vida de oração? Porque o seu coração ainda não foi constrangido como deveria pelo Evangelho. Você sabe, meu irmão, porque você tem tanta dificuldade para acordar muito tarde da nossa EBD, que às 9 da manhã, às 9 da manhã de um dia de trabalho, eu já estou cansado. Sabe por quê? Porque o Evangelho ainda não alcançou o nosso coração. Porque não é regrinha, não é métodozinho de crescimento de igreja que vai transformar a nossa vida, mas é uma vida devotada, uma vida voltada para Ele. É por isso, meus irmãos, que quando Deus faz o apelo ao seu povo, Ele não diz: voltem a fazer os sacrifícios, voltem a fazer aquilo que eu determinei na lei. Não, Ele diz: voltem para mim, porque vocês se afastaram de mim. Nosso culto exterior de nada serve se não reflete um coração em arrependimento, uma vida que busca a santidade mesmo lutando contra o pecado, e uma paixão rasgada, declarada por Deus, fiel às suas promessas e às suas alianças. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que os cristãos choram quando vem um vídeo de um cachorrinho sendo maltratado. Mas lê um texto como, por exemplo, Filipenses capítulo 2, e acha bonito esse texto, né? É como se tivesse lido água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas o nosso coração, meus amados, precisa chorar, ser movido por aquilo que o nosso Deus fez por nós. E essa devoção, querido, não acontece se eu ficar aqui que nem um animador de auditório. Levanta a mão agora, bate palma agora, dá 3 pulinhos. Uma vez de um coração que já se voltou para Deus. O que acontece, querido, quando nós temos esse coração? Deus diz: voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Isso revela um Deus que é o Deus das novas oportunidades. Muitos encaram, meus irmãos, o seu pecado por diversas formas erradas. Diversas formas que não são aquela que deveriam, que são equivocadas e autodestrutivas. Mas o nosso Deus se volta para nós quando nós vemos nosso pecado da maneira certa. Como que eu posso ver o meu pecado da maneira errada? Por exemplo,
Meu pecado é imperdoável. Eu estou no caminho sem volta. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que todo aquele que busca Deus em arrependimento encontra um Deus perdoador. Às vezes nós achamos também, por outro lado, que o nosso pecado é irrelevante. É tão bobinho. Mas Deus não vê assim. Deus vê cada pecado como um dos pecados que foram pagos, que foram responsáveis pelo derramado do sangue do seu Filho na cruz. Qual a maneira correta de eu ver o meu pecado um Deus das novas oportunidades? A maneira do publicano. Tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conta que este homem não erguia sequer o rosto. Do lado dele tinha um fariseu, de pé, e dizia: Senhor, muito obrigado. Eu não sou como este publicano, este traidor da nação de Israel que pega os nossos impostos e dá para os romanos. Eu dou dízimo, eu canto no coral, eu sou pastor, eu sou missionário, eu toco no louvor, eu estou lendo a Bíblia toda esse ano. Eu comprei um novo livro que a minha igreja falou para comprar. Eu não sou como esse. Não obstante, o Senhor diz que esse fariseu foi para casa e literalmente foi como voltou. Mas o publicano foi justificado, porque buscou o Deus das novas oportunidades. Irmãos, ele se achava indigno, porque ele era um traidor do seu povo. É assim, meus amados, que nós chegamos até Deus, para que o nosso pecado encontre o Deus das novas oportunidades. Um Deus fiel. Nosso texto termina uma pergunta que se repetiu até agora em Malaquias. Diante da acusação de Deus, eles geralmente duvidam da acusação de Deus. E nesse caso não foi diferente. Quando Deus diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês, eles perguntam: como voltaremos? Nós temos que mudar? O senhor está entendendo direito, Senhor? Nós temos que mudar? Ou seja, meus amados, a pergunta deles diante do convite amoroso de Deus mostra um coração endurecido e insensível. E é isso que nós vamos ver na próxima semana. Mas que durante esta, meus amados, nós possamos perceber e avaliar: tenho eu respondido aos apelos, aos desafios que o Senhor tem me trazido na sua palavra? Tenho eu vivido uma vida 100% realmente para Ele? Tenho eu vivido uma vida diante da fidelidade desse Deus, que mesmo diante da minha história de infidelidade, corre para Ele, porque vê nele a resposta para a minha vida? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças. Deus das alianças, das promessas, Tu és a segurança da nossa vida. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns confiam em sua religiosidade, em sua bondade pessoal, em seu histórico evangélico, mas nós faremos menção da fidelidade do Senhor. Porque o Senhor não muda. Nós queremos, ó Deus, crendo no Deus que é o mesmo hoje, ontem, para sempre, colocar cada circunstância da nossa vida, cada detalhe, colocar, ó Deus, cada luta, cada dificuldade, porque eles não trarão a nós medo ou temor, porque nós confiamos no Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que Tu examines cada coração aqui esta noite. Aquele coração que ainda não lhe conhece,
mas que ouviu hoje a palavra sobre o Deus fiel. Fiel a Ele mesmo, às suas promessas, às suas alianças. E que essas pessoas possam se render diante da Tua graça e confessar a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E a maior parte de nós, ó Deus, que já fizemos isso um dia, que nós vivamos, ó Deus, vidas corajosas, vidas que não se amedrontam, ó Deus, diante das circunstâncias, vidas que não vivem, ó Deus, de forma inconstante, mas que vivem, ó Deus, de uma maneira segura no Senhor. Não importa, ó Deus, que seja a dor mais forte, o maior desafio, que nós possamos andar seguros no Deus que nos mantém. Nós agradecemos essa noite, ó Deus, pela Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém.